Vamos ver agora aqui como é que a gente faz gráficos utilizando matrizes e vetores. Antes disso, só quero falar uma coisa aqui. As funções do Scilab, quase todas são matriciais. No sentido que, seno de x, que a gente estava acostumado a usar, você recebia um x e dava um seno de x. Se x for uma matriz, matriz 2 por 2, ela vai retornar, a função seno vai retornar uma matriz 2 por 2 também, com o seno de cada um dos elementos de x. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, SQRT desse vetor aqui, ó, 4, 9, 16, 25. Tá bom? Aqui está a raiz de 4, aqui está a raiz de 9. Então é o seguinte, isso aqui retorna um vetor que é esse daqui. A raiz do primeiro, raiz do segundo, do terceiro e do quarto. Tá? Bom, isso posto, vamos ver aqui como é que a gente constrói gráficos. E antes, isso aqui normalmente é um assunto que é muito útil, é uma facilidade muito útil para vocês, e tem uma enorme gama de possibilidades de construção de gráficos aqui no Scilab. E eu conheço 2 ou 3 e as mais simples de todas, tá bom? Então, o que eu vou ensinar aqui é só o básico e vocês podem até tentar me perguntar, que às vezes eu sei, tá bom? Mas normalmente vocês explorem o Help para tentar aprender, porque é muito amplo isso daí, e esse aqui não é um curso de fazer gráfico. Então, aqui é o seguinte, plot 2D de x e y, x tem que ser um vetor, y outro vetor com a mesma dimensão, tá bom? Mesmo número de pontos. Tá bom? Então, o Scilab constrói diretamente com esse plot 2D uma poligonal, unindo o primeiro par, x1, y1, com o segundo par de pontos, x2, y2, com o terceiro par de pontos, x3, y3. Ele vai fazendo uma poligonal assim, tá bom? Aqui, ó. Se x for 1, 4, 7, 11 e y for isso daqui, bom, ele vai fazer o quê? Você vai pegar o primeiro ponto é o quê, gente? x1, y1. É o ponto, então, 1,12. Tá? Segundo ponto, 4, 6. Tá bom? Que é esse que está aqui. Terceiro ponto, 7 e 15. Que é esse que está aqui. Quarto ponto, certo? X é igual a 11 e o y é igual a 7. Bom, você faz o desenho que você quiser. Aqui eu fiz uma coisa parecida com uma função, tá bom? Mas aqui, ó, você faz o desenho que você quiser, tá? Então aqui, ó, primeiro ponto é o quê? 2, 3, tá? Segundo ponto, 5, 1. Terceiro ponto, 3, 4. E o último ponto aqui, 4, 7. Então agora vamos juntar isso tudo aqui, vamos fazer um gráfico da função seno, tá bom? Eu vou fazer aqui, ó, x igual a linspace de 0,2 vezes π 6. Bom, então o x é esse vetor aqui, tá bom? Vai de 0 até 2π, tá bom? E são 6 pontos. Agora eu vou fazer y igual a seno de x. Como eu disse, a função seno é uma função vetorial. Se ela recebe um vetor, ela retorna um vetor, certo? Com o seno de cada um dos elementos do vetor que ela recebeu como parâmetro de entrada. Bom? Então, y igual a seno de x vai me retornar um vetor do mesmo tamanho, com os valores do seno de x em cada uma das posições. Então agora eu posso fazer plot 2D de x, y. E vou obter esse gráfico aqui, onde vocês reconhecem a curva do seno aqui. Bom, que tal uma curva um pouco cotoveluda, não é chamar de curva é bondade, né? Isso daqui. Assim. O que está vendo aqui, gente? A gente tinha um tanto de números, agora a gente tem uma coisa que a gente queria que fosse uma curva. Então, a gente está reconstruindo um sinal, a gente está fazendo uma conversão digital analógica. Então, o que está faltando aqui, gente? Mais pontos. Tá? Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Vou fazer x igual a linspace de 0,2 vezes %i, com 50 pontos. Não tem o menor sentido que eu vou explicar daqui a pouco por quê.
Porque só depende da sua acuidade visual. O que você quer fazer com esse gráfico? Você não vai conseguir enxergar a diferença entre um e outro? É possível. Sim, 3D. É possível montar gráfico em 3D. Tem um exemplo na apostila que você pode seguir lá. Bom, mas então agora aqui, gente, eu vou colocar prudentemente, sabiamente, um ponto e vírgula aqui, porque eu não quero o eco desse vetor aqui, porque vai ter 50 pontos. Tá bom? Então, eu fiz assim, então agora eu vou fazer y igual a seno de x. Vou pôr ponto e vírgula também para eu não poluir a minha tela. Tá bom? E agora eu faço outra vez. Plot 2D x, y. Tá bom? Isso aqui, nós formamos a janela gráfica, tá certo? Ele terá desenhado aqui as duas curvas. Tá bom? E vocês reparem que essa segunda aqui, ó, já está satisfatória para a gente. Se você quisesse mais que isso, você está gastando tempo à toa. Entendeu? Você não vai ter uma curva mais bonita que essa, não. Tá bom? Ou seja, não tem tanto sentido você fazer com mais pontos do que isso aqui. Com 100 pontos, vai lá, que talvez se você olhar mesmo aqui de pertinho, com essa resolução desse monitor aqui, talvez você veja uma escadinha. Tem como o quê? Tem como dar zoom, tem como fazer uma série de coisas. Eu vou fazer umas demonstrações aqui agora. Bom, então, você constrói um gráfico, tem milhares de opções para você, em vez desse plot 2D, você tem plot 2D com uma quantidade enorme de possibilidades de variação para programar. Se você for fazer muitos gráficos, convém você fazer por programação. Se você fazer um gráfico só para você colocar num trabalho, numa coisa assim, o melhor que você faz é vir aqui em editar. Tá bom? Você pega aqui, propriedades da figura. Aí você vai navegando aqui, tá bom? Vocês vão aprendendo aos pouquinhos a mexer com isso daqui. Eu vou pegar aqui a primeira linha aqui, tá bom? Então, aqui está o foreground. Qual que é a cor do plano da frente? Eu vou passar isso aqui para... Deixa eu pôr aqui mais. Para essa cor aqui. Tá bom? Vocês viram que mudou aqui? A cor? Tá dando para ver? Deixa eu aumentar aqui, ó, tá vendo? Eu vou aumentar aqui. Aqui estava em 1, tá bom? Eu vou passar para 4, a espessura. Agora não tem dúvida que vocês viram. Bom? Eu vou, em vez da linha ser sólida, gente, eu vou passar para tracinho com pontinho. Tá bom? Depois aqui, ó, se você quiser aqui, peraí. Você tem que exportar para, você pode pôr para um gráfico, você pode pôr assim, copiar para a área de transferência. Aí você copiou, você dá um Ctrl V no Word ou no PowerPoint, onde você estiver trabalhando, e ele reproduz o gráfico lá. Tá bom? Muito prático. Sabe? Muito prático mesmo. Tem milhares de opções, gente. Para onde você põe a origem, se você põe uma caixa em volta, se você põe título nos eixos, os tiques de cada um dos eixos com que você separa, tá bom? Tem muitas e muitas opções para se trabalhar aqui. Mas alguém tinha feito uma pergunta, qual que era, né? Achei que eu ia mostrar agora aqui. Ah, do zoom. O zoom, gente, você pega aqui, ó. Tá bom? Aí, pega a lente aqui, ó. Peraí. É essa aqui? Não, é essa aqui. Eu não estou conseguindo. Se acontecer alguma coisa que eu não estou sabendo fazer, não, gente. Está dando errado alguma coisa aqui, que eu não sei o que é. Ah, agora sim. Então agora aqui, ó, eu vou dar um zoom nessa área aqui. Tá bom? Ele está mostrando só essas coisas aqui. Bom, depois se eu quiser dar mais um zoom aqui, eu faço a mesma coisa, tá? Tem alguma coisa que eu não estou sabendo aqui. Mas eu não sei porquê. Peraí. Eu estou apanhando alguma coisa aqui que eu não sei, gente. Daí depois vocês veem aqui. Bom, tá bom, gente. Então é o seguinte: tem uma vasta, um vasto leque de opções para desenhar gráficos. Tem gráficos 3D, tem uma série de coisas que vocês podem fazer aqui, tem várias demonstrações que vocês podem ver. Na apostila tem uns exemplinhos lá dos gráficos 3D mais simples que vocês podem também fazer se vocês precisarem. Tá bom? Como eu disse, gente, talvez eu consiga responder algumas perguntas sobre gráficos, talvez não.
Tá bom? Mas postem no fórum, que daí vocês vão pesquisando juntos, assim, se todos tiverem um trabalho aí de cálculo para fazer, que precisa fazer uma curva, é melhor vocês usarem o fórum, que talvez alguém vai descobrindo o que é, como é que chega naquele lugar, naquela curva que vocês precisam. Tá bom? Bom, então, a gente pode usar também o plot 2D para fazer várias curvas em um mesmo gráfico, certo? Com um comando só. Você pode fazer várias curvas, botando uma, depois outra, tá bom? Mas às vezes é mais fácil você fazer dessa forma aqui, tá bom? Você faz plot 2D de x e m, onde x tem que ser um vetor coluna, tá bom? E m é uma matriz que normalmente você monta ela colocando coluna do lado de coluna, e cada coluna corresponde a uma das curvas que você quer desenhar, tá bom? Então, vejam esse exemplo aqui, tá? X, tá bom? Linear space vai de 0 até 3π com 101 pontos, linha, para ele ser um vetor coluna. Tá bom? Então, X tem que ser vetor coluna. Bom, então no caso aqui agora, gente, eu estou construindo, olhem esse segundo parâmetro aqui, vamos lembrar daquele jeito aqui de construir matrizes, tá bom? Ou seja, aqui, ó, se eu faço assim, x, y, eu estou construindo, colocando uma matriz do lado do outro, tá? Então agora aqui, ó, voltando aqui para isso aqui. Então aqui, ó, eu estou conseguindo, se x é um vetor coluna, certo? Seno de x é outro vetor coluna, seno de 2 vezes x, outro vetor coluna, seno de 3 vezes x, outro vetor coluna, que eu estou colocando um ao lado do outro para montar essa matriz M, tá bom? Então, o Scilab depois desenha todos ao mesmo tempo, escolhendo uma cor diferente para cada uma delas.